Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queremos, em nome da University West, e em sueca, Högskolas Väst, agradecer pela presença de todos, né? Então, eu vou apresentar hoje sobre a universidade em si, depois vou falar de forma bastante resumida sobre os 16 programas de mestrado em inglês, ok? E aí, para ver se a gente abre mais tempo para as perguntas, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Apesar de eu ter uma quantidade absurda aqui de slides, alguns eu só vou passar, porque posteriormente a Luciane vai passar para vocês o meu material, a minha apresentação. Então, eu botei mais slides para ter como de caráter informativo para vocês. Então, vamos lá. Pessoal, Suécia, eu não vou entrar na questão da Suécia, porque se vocês estão aqui, vocês já deram uma olhada que país é esse, o que se tem por lá, que tipo de cultura. Mas, quando a gente começa a buscar alguma universidade, não é simplesmente escolher um país, mas onde é que fica, né? Em que cidade ele fica, onde está situado. Afinal de contas, você tem a intenção de estudar na Suécia, que fica na Escandinávia, na Europa, e também você quer se locomover, você quer conhecer outros países. Será que você moraria numa cidade onde tem uma universidade que ela é mal localizada? Então, o primeiro ponto que nós vamos falar aqui, que ela fica nesta cidade chamada Trollhättan. Eu levei muitos meses para falar corretamente, tá? Trollhättan. Então, ela fica... essas fotos não são fakes, ela fica numa área que tem uma natureza absurdamente exuberante. Ela fica no que a gente chama de prime location, ou seja, numa localização privilegiada. Então, você pode aqui perceber que aqui está Trollhättan, ela fica a apenas 30 minutos de trem de Gotemburgo ou 54 minutos de carro. Ela fica a 4 horas de Copenhague de carro, 3 horas e 20 minutos de Oslo, capital da Noruega, e 4 horas e 30 minutos de Estocolmo. Então, ela fica numa área extremamente privilegiada. É uma cidade também que possui aeroporto, então você pode se locomover para outros países de via aérea super tranquilamente. E a estação central de trem de Trollhättan fica, no máximo, 7 minutos a pé da universidade. Trollhättan fica mais ou menos nessa área aqui, onde tem os rios que cortam uma parte aí da Suécia. Inclusive, aqui a área que você pode ver uma parte da universidade, fica perto de um lago. É muito comum o sueco praticar esportes abertos, como corrida, trilhas. É uma cidade muito pitoresca nesse sentido. 55 mil habitantes, é uma cidade pequena. Cidades pequenas são mais calmas, mais tranquilas. Tem muita coisa o que fazer se você gosta muito da natureza. Mas também é uma cidade conhecida como Trollywood, porque é onde ficam os principais estúdios de cinema da Suécia, tá? Por ser uma cidade pequena, você não vai ter aquele problema de trânsito como nós temos aqui no Brasil, de mobilidade, engarrafamentos, metrôs superlotados, que são os casos das capitais europeias. Nós não temos tudo isso porque estamos numa cidade extremamente pequena, extremamente pitoresca, só que ela fica a 30 minutos da segunda maior cidade da Suécia. Bem, além disso, que aí vem a parte mais importante, ela também é cidade-sede das principais empresas de tecnologia. E as que não estão na cidade são muito próximas. Por exemplo, a Volvo Cars e a Scania ficam nas proximidades, porque fica em Gotemburgo. Nós temos 2 grandes parceiros da universidade que tem a sede em Trollhättan, que é a GKN, a Aerospace, que ela é a principal fornecedora de componentes aeroespaciais da NASA e também de componentes de aviação civil e militar a jato. E também temos a Navis, que comprou a antiga fábrica montadora de carros da Saab, da Suécia, e montou a maior fábrica chinesa de carros elétricos para esse tipo de país, que é o caso é a China. E é o nosso principal parceiro, nós temos alunos estagiando lá, que a gente vai falar sobre isso. Enfim, aqui é uma foto rápida para vocês terem uma ideia do nosso anfiteatro. A maioria das nossas aulas inaugurais são feitas nesse anfiteatro. Nós somos uma universidade extremamente moderna e nova. Tá? Nós a West foi fundada em 90, temos cerca de 15 mil estudantes. É pequena, mas extremamente informal. Existe um ambiente informal onde você
tem uma proximidade muito grande com os professores, com os palestrantes visitantes, que são das empresas que participam das aulas. Então, você tem aí uma escola. Eu não digo como se fosse uma universidade, é um ambiente escolar, onde as pessoas se conhecem. E o sueco, ele é extremamente informal. O pronome de tratamento, você não chama ele de professor, você não chama a pessoa de senhor e senhora, é pelo primeiro nome. Então, você vai ter um ambiente muito, muito caseiro, muito leve, um ambiente acadêmico muito leve. Nós temos a premissa de sermos inovadores, proativos e arrojados. Se você for ver no nosso site, nossos valores, eu botei arrojado para tentar botar no português esse crazy enough, que nós somos malucos o suficiente de inovar. E vocês vão entender por quê. Porque primeiro ponto, as nossas pesquisas, mais de 50% são conduzidas com capital privado de empresas que solicitam as pesquisas. Tá? Segundo ponto é que a gente entende que o conhecimento adquirido ele não fica só na universidade, ele está em todos os lugares. Então, vocês vão entender que muitas das suas disciplinas não são na universidade, são nas empresas. Nós vamos falar sobre isso. Através do nosso projeto pedagógico que montamos, oficializamos no Conselho Estadual Sueco, que é o Work Integrated Learning, aprendizagem integrada ao trabalho. A gente entende que o conhecimento ele tem que estar aliado ao trabalho, não simplesmente na teoria. Além disso, gente, nós somos uma universidade extremamente internacionalizada. Atualmente temos 16 mestrados on campus, que a gente chama, presencial, e temos mais alguns à distância, e também graduação, apenas 2 em inglês. Nós temos universidades parceiras e também empresas parceiras na Europa, na Ásia, nas Américas, Austrália, África, inclusive a universidade que eu leciono aqui no Brasil já é parceira da VEST. Somos membros da Associação de Universidades Europeias e também na parte de mobilidade estudantil. Também temos convênio com o Erasmus, que é um grande fomentador de bolsas estudantis para cidadãos europeus, e fazemos parte da associação da EWA. Gente, com relação ao nosso campus, tá? Localiza-se no centro da cidade, próximo à estação central, como eu falei. Nós temos um service center para atender qualquer tipo de demanda acadêmica de vocês, relativo a problemas com Wi-Fi, se você tem alguma dificuldade com redação, vou explicar depois esse serviço, se tem alguma dificuldade na parte de matemática, nós temos alguns serviços que a gente chama de concierge nessa área, né? Nós damos esse apoio. Nós temos uma biblioteca muito ampla, virtual e presencial, salas de estudos equipadas com a mais alta tecnologia para você ter aulas híbridas, inclusive. Você pode ir lá presencialmente, já está se abrindo na Suécia aulas presenciais começou em setembro, tá? Mas também, se você não se sentir à vontade, você pode assistir de casa a aula que está acontecendo de forma presencial nas classes da VEST. Nós temos 12 salas de informática e 30 salas de estudo. Aqui eu fiz um panorama muito rápido para vocês, pelo Google Maps, onde fica a universidade. A universidade ela fica aqui, nesse cantinho. A estação de trem, a pé, leva uns 7 minutinhos, se você for por aqui. Se for por aqui, mais 2 minutos. E aqui, ó, toda a parte de entretenimento, aqui tem uma parte do shopping, aqui tem as accommodations, por aqui tem os accommodations, mais accommodations. Nós oferecemos acomodações aos nossos estudantes. Você não fica procurando por si próprio. Vou explicar isso aqui depois. E isso aqui, gente, é muito próximo. Eu, geralmente, quando eu passo um tempo lá, eu faço meu treinamento de trilhas. Eu gosto de fazer bastante trilha e também faço um treinamento específico de corrida por aqui. É lindo demais. Vocês vão gostar bastante do lugar. Bem, gente, e outro ponto que é interessante, que faz parte do WIL, que é o Work Integrated Learning, é que todas as tuas atividades relacionadas a laboratórios não são feitas na universidade. Elas são desenvolvidas no Innovaton Science Park. É um Science Park não de startups, é um Science Park do laboratório
de grandes indústrias, a gente tem o conceito de Open Innovation, ou seja, uma empresa como a GKN, ela quer desenvolver projetos de materiais mais leves para foguetes aeroespacial. Ele não vai desenvolver dentro da empresa, nem vai desenvolver dentro da nossa universidade, vai desenvolver nesse Science Park, onde os nossos alunos têm aula nesses laboratórios e depois, nos nossos cursos de mestrado, alguns, eles oferecem vagas de estágio. Você faz o seu TCC, a sua tese no Brasil chama-se de dissertação de mestrado, dentro desse laboratório, ou dependendo do tipo da problemática exigida por eles, vai fazer na empresa. Tá? É um dos maiores e mais novos laboratórios high-tech da Suécia. Tá? Eu não ousei aqui traduzir as áreas, vou traduzir agora aqui. Então, nós temos, em termos de alta tecnologia, welding, thermal spray, additive manufacturing, usinagem robótica. Weld é sondagem, termopulverização e toda a tecnologia de impressora 3D na parte de manufatura. Tá? Aqui vocês podem ver que são alguns equipamentos da ABB, uma das maiores empresas desenvolvedoras de máquinas automatizadas do mundo. A maioria das empresas de manufatura de veículos, caminhões e carros, utilizam essas máquinas. Essas máquinas são miniaturas dos grandes dessas empresas e os nossos alunos, inclusive aqui é um aluno de engenharia de produção, tendo aula de programação de automação. Tá? Muito, muito interessante. Você realmente está toda hora em contato com a prática. Vamos lá. Pessoal, além disso, nós somos inovadores, internacionalizados e temos o marketing focados no mercado. Então, um exemplo aqui são de algumas áreas que nós temos que está totalmente voltada ao mercado. Então, por exemplo, nós temos aí estudos onde estamos trabalhando com impressora 3D, e também na parte de engenharia de materiais leves, para a implementação de próteses humanas, aonde fica mais próximo da perfeição e com o mínimo de, como se fala em português, de rejeição da prótese com relação ao corpo humano. Nós temos agora 2 megas programas de veículos elétricos e de veículos autônomos exigidos pela GKN, pela Volvo Trucks, pela Volvo Cars, pela Scania, devido à alta demanda que a Europa necessita de engenheiros, principalmente da engenharia mecânica, e o pessoal que está se formando em engenharia mecânica são muito voltados para vocês. E nós temos também a parte de tecnologia da informação de realidade virtual, onde se faz, inclusive, aqui um treinamento dos, vamos dizer assim, os condutores de trens na Suécia para simular situações de emergência que você não pode simular de forma física. Utilizando realidade virtual, nós temos esse convênio, por exemplo, com a empresa de ferrovias da Suécia e também da Europa. Aqui, gente, para não dizer, porque eu sou suspeito para falar, né, da Vest, então eu deixo falar os CEOs dessas empresas. Aqui nós temos o CEO da GKN Aerospace falando do projeto que temos com eles. Alguns dos nossos cursos eles foram assessores para a montagem do projeto pedagógico. Afinal de contas, não vamos reinventar a roda. Nós vamos desenvolver um projeto de acordo com as necessidades das empresas. E eles participaram de forma intrínseca nesse projeto de vários cursos nossos. 3D, veículos elétricos, veículos autônomos, na parte de engenharia de manufatura. Aqui também nós temos o José Guerreiro, conheci ele. Ele é o CEO da indústria chinesa de carros elétricos também, que hoje, por literalmente palavras dele, que estão sempre abertos e eles demandam problemáticas para nós, para que os nossos alunos possam escolher as suas dissertações em cima disso e possam trabalhar efetivamente no problema das empresas. Então, gente, o que a gente pede aqui como a VEST, que a gente convida vocês a serem nossos pesquisadores, né, através de nossos mestrados. Então, aqui nós temos alguns que trabalharam nessas empresas. Nós temos aqui, deixa eu ver quem, nós temos aqui, que eu estou com muito...
Tem muita coisinha aqui no meu que aparece, eu não consigo ver direito o meu slide. Mas temos aqui a Tahira, que trabalhou com materiais leves para diminuir leves e sustentáveis na indústria de aeroespacial, inclusive na aviação a jato também, para diminuir também o percentual de consumo de combustível utilizando materiais sustentáveis. Aqui nós temos um aluno francês no meu lado direito, que ele trabalhou um sistema inteligente de sinalização de estradas e por aí vai, gente. Então, pode ter certeza que a sua dissertação ela não vai ser teórica, até porque a gente não aceita isso. A sua dissertação de mestrado vai estar vinculada a uma empresa para resolver uma problemática empresarial. Vamos para os programas. Tá? Eu deixei aqui nos programas, gente, essa listinha, que são os programas que nós temos, e aqui em azul nós temos o número que você deve colocar para fazer o application lá na webpage da Swedish Institute. Tá? Quando você apertar na tecla Apply, no curso que você escolheu, ele já entra nesse website e já deixa cadastrado esse número. Mas caso você consulte várias vezes para lá e para cá, é interessante você ter isso aqui. Então, aqui são os nossos cursos, e agora eu vou tentar resumir os 16 cursos, ok? Então, vamos lá. O primeiro é um dos que eu acho sensacional, e ele é muito aberto, né? Então, ele é um master voltado para formação de líderes e organizações digitalizadas. Então, o maior desafio hoje são as empresas que, depois dessa pandemia, que acelerou todo o processo de digitalização, diferente de virtualizar a tua empresa, não tem nada a ver com isso, eu fui aprendendo ao longo do tempo, quando eu comecei a estudar os cursos, é que o maior desafio das empresas agora é formar líderes que ajudem essas empresas a fazer a transição de uma organização tradicional para uma organização digitalizada, frente a essa revolução industrial que é a indústria 4.0. Tá? Ela exige uma liderança mais colaborativa frente a essas mudanças globais que estão acontecendo aí. Então, é um programa multidisciplinar que inclui estudos de informática, administração, engenharia também, inclusive pedagogia. A grande novidade desse curso é que ele tem como requirements, como pré-requisito, qualquer bacharelado que seja de 180, que seja equivalente a 180 créditos europeus, o ECTS. Então, vai a dica para quem olha assim, poxa, é só para as engenharias? Não, não é só para as engenharias. Ah, é só para quem faz administração? Não, nós temos um curso aí que ele é multidisciplinar. Outro curso que é novo agora também, tá? De 2 anos também. O que eu acabei de falar envolve estágio, tá? Frente aos nossos parceiros. E detalhe, também empresas fora da Suécia. Então, eu tenho, por exemplo, nós temos 2 alunos que estão estagiando na Alemanha, numa filial, eu não estou lembrado qual a empresa, numa filial de uma empresa sueca que está na Alemanha. Esse aqui é o mestrado em desenvolvimento sustentável. Gente, não é novidade, já faz um bom tempo que a Europa, em cima da Agenda 2030, envolvendo o ONU, Unesco, todas essas organizações que trabalham em prol do desenvolvimento sustentável global, desenvolveram esse tipo de agenda, onde as empresas da Europa estão necessitando de pessoas que sejam capacitadas a trabalhar sobre as dimensões de sustentabilidade ambiental ou ecológica, social e também econômica. E aí, gente, também é um curso multidisciplinar que envolve sustentabilidade, ciências políticas, direito, filosofia ambiental e muito mais. Também é um curso que o pré-requisito, por ser multidisciplinar, a gente abriu mão disso para que seja bastante flexível e qualquer bacharelado que seja equivalente a 180 créditos estudantis, você pode aplicar para esses 2 cursos. Isso é uma demanda, gente, mundial. Eu simplesmente fiquei muito, muito entusiasmado quando eu comecei a ler sobre esses 2 cursos. Bem, nós temos um curso de finanças também, é de 1 ano. A carreira específica é para analista financeiro, e muito voltado aí para o pessoal que faz economia, né? Pessoal da administração, mas tem alguns pré-requisitos. E ele também te prepara para fazer a prova de analista financeiro da Bolsa de Valores.
tá? No Brasil também temos uma entidade que credencia pessoas a ter esse CFA, né? É muito comum você ver assim, analista financeiro da XP, tem lá fulano de tal, aí tem lá um Rzinho de registrado, do lado do nome dele tá CFA, significa que ele foi validado a lidar com a Bolsa de Valores. Então, nós temos esse curso, é um curso para especialistas dessa parte desse negócio, onde você tem aprendizado avançado de modelagem financeira, técnica de previsões, aplicativos de computador, todos voltados para o Bolsa de Valores. Os pré-requisitos estão aqui, existe pré-requisito, né? Então, existe créditos específicos em econometria, estatística, então vocês depois dêem uma olhada direitinho nesses pré-requisitos, está tudo no nosso site. Outro curso bastante interessante é o International Business, né? Também focado muito no pessoal da administração. Os pilares centrais do curso estão em gestão, marketing, finanças e contabilidade, tá? A carreira do recém-formado desse curso é voltado muito para trabalhar em empresas multinacionais, consultorias, em pequenas, médias e grandes empresas, empresas que tenham envolvimento internacional, ou seja, empresas internacionalizadas e grandes empresas globalizadas, tá? Nesse caso específico, nós temos aí uma parceria direta com empresas fronteiriças entre Suécia e Noruega. Então, é muito comum que nossos alunos façam estágio na Noruega. Aqui também existe alguns pré-requisitos específicos. Ele é mais voltado para a galera que estudou administração. Outro curso bastante interessante é esse aqui de TI e gestão, né? Tecnologia da informação e gestão. É desenvolvido com estreita cooperação com indústrias locais ali, né? E depois de você cursar as disciplinas básicas desse curso, você pode escolher 3 especializações. Ou seja, você está numa parte do curso e você pode redirecionar o seu curso para uma determinada carreira. Então, você tem Full Stack Developer, que é desenvolvedor de softwares avançados, parte de realidade virtual e aumentada, ou então você trabalhar na parte de estratégia e arquitetura de plataformas de TI. Também tem pré-requisito voltado para bacharelados em sistema de informação e informática. Computação. Este aqui é outro bastante interessante, de 2 anos. Tá? Ele foi um pouco afetado na pandemia, porque nós tínhamos um convênio estreito com uma universidade da África do Sul, os alunos iam estagiar lá, e aí tivemos que refazer ele. Tá? Ele é um programa totalmente voltado a estudos políticos em prol de mudanças sociais, principalmente para quem gosta ou já trabalhou em ONGs, ou tem vontade de desenvolver uma carreira em organizações sem fins lucrativos, que seja voltado à mudança social de um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, enfim. É um programa particularmente útil para esse tipo de profissão, com orientação política e econômica na administração pública. Tá? Nós temos uma combinação única de conhecimento teórico voltado à habilidade prática em sistema de estágio. Então, nós continuamos com várias parcerias. Atualmente, nós temos alguns que estão trabalhando na Tailândia, algumas universidades da Ásia, e, obviamente, que esses estágios, por exemplo, da África do Sul ficou um pouco parado, porque por questões da Covid, que determinados países não estão ainda aceitando plenamente o livre trânsito entre estudantes internacionais. Bem, gente, nós temos este outro aqui, que é muito interessante, ele é novo, tá? Então, ele é inteligência artificial e automação, são 2 anos, é um programa que combina tecnologia da produção e ciência da computação. Já deixo logo de cara que nós temos potenciais empregadores nesse curso. Então, é um curso que a gente tem a expectativa que da GKN, da Volvo Trucks e da Coal-Morgan absorver essas pessoas na sua demanda de trabalho ao final do curso. Tá? Esse diploma te qualifica a seguintes cargos e carreiras: engenheiro de automação, estudante de doutorado em tecnologia da produção em centros de pesquisa
e engenheiro de sistema e gerente de projetos para desenvolvimento de novas soluções e automação. Muito, muito, muito interessante. Ele é voltado bastante para engenharia da computação, engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia industrial. Tá, pessoal? Esses 4 aí, a galera desses 4 cursos, de olho nesse curso aí. Outro curso que nós temos é o Production Management, comumente chamado aqui Gestão de Engenharia de Produção. É constituído também por 3 pilares centrais de estudo: gestão, organização e tecnologia da produção, mas com foco totalmente em tecnologias digitais. Na Europa, o grande desafio é você fazer a sua empresa tradicional passar para uma era digitalizada. Tá? Os empregadores potenciais desse curso, você pode ver que é diferente do outro, além de ter a GKN e a Naves, mas tu tem a Husqvarna AB, que faz esses robôs aqui, tá? A Navis, a Cevit, a Volvo Cars e mais outros, tá? Gente, o foco é compreender o aspecto de produção, sou engenheiro de produção, por isso que eu dei aqui uma detalhada melhor, onde você vai trabalhar com planejamento e controle, layout de fábricas, a gente chama de Smart Factory, ou fábricas inteligentes, processos de manufatura e planejamento com capacidade, de capacidade de estoque, e também trabalhar a relação do fator humano. Não é porque você está trabalhando uma questão que envolve automação e tecnologias digitais que nós vamos descartar o ser humano. Muito pelo contrário. Esse é o principal desafio de você transformar a sua empresa numa empresa digital. Esse diploma te qualifica a ser um gerente de produção, coordenador de produção, desenvolvedor de produção e negócios, gerente de produção e consultor em gestão da produção. Como eu mesmo falei anteriormente, alguns pré-requisitos. Galera que está finalizando, já finalizou o bacharelado em engenharia industrial, engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia da computação também. Pessoal, esse aqui realmente era uma demanda que a gente já estava pensando, e com a pandemia as empresas vieram assim, ó, faça logo, lancem logo esse mestrado. Então ele teve que adiantar, e as empresas ajudaram bastante. Em cibersegurança, gente, crime cibernético não está causando trilhões de dólares de prejuízos para as empresas. Aqui no Brasil, recentemente, a Porto Seguro foi atacada por hacker. As lojas Renner foi atacada por hacker exigindo dinheiro. Enfim, várias empresas. Então, essa é uma preocupação mundial. Então, esse programa foi feito junto com a CCNA Cybersecurity CyberOps, tá? Você também recebe aí um treinamento complementar para se qualificar em cima dessa entidade, como se fosse aquele de finanças pela CFA, tá? Então, você aqui vai trabalhar tópicos avançados relacionados a regulamento de segurança cibernética, segurança de sistemas físicos cibernéticos, perícia cibernética. Eu nem sabia, existe o forense cibernético, né? Segurança de rede, nuvem, testes de penetração, etc. Gente, este curso qualifica carreiras da parte de engenheiro de cibersegurança e arquitetura, analista, consultor, especialista em cibersegurança, investigador forense, né? Forense de cibersegurança, e consultor e auditor nessas áreas. Gente, é muito, muito, muito interessante, e é um curso de 1 ano. Os pré-requisitos também, gente. Ciências da computação, engenharia da computação, tecnologia tecnologia da informação, engenharia elétrica. Nem mecânica aqui, nem engenharia de produção aqui. Teria que verificar no histórico escolar do curso de vocês se existe uma equivalência. Gente, outro curso bastante interessante são os veículos autônomos, sem comentários. Agora está todo mundo correndo atrás disso. O Brasil já está chegando carros que não são premium cars, tipo Mercedes, BMW, mas já está vindo da Fiat, da Jeep, Volkswagen, carros que tenha semi-autonomia, né? Freia sozinho por distância, identificador de faixa quando você muda da faixa sem passar seta,
alguns conseguem fazer a capacidade de acelerar e desacelerar para manter a distância de um carro da frente e de trás, enfim. E está se trabalhando muito isso, né? Isso não é mais um futuro, é um presente, é um futuro bem próximo, vamos assim dizer, né? Então, nós já temos um laboratório que trabalha com tudo isso. Então, as empresas nos procuraram e lançamos esse mestrado também de 1 ano, onde você vai ganhar experiência em inteligência artificial, interação humano e máquinas, e você vai trabalhar com estudos avançados em ecossistemas de veículos conectados ou veículos conectáveis, ok? Então, esse curso te qualifica a engenheiro de software, líder na indústria de veículos autônomos e gerente de projetos no desenvolvimento de sistemas complexos baseados em inteligência artificial para veículos conectáveis, tá? Gente, nossos parceiros são essas empresas aqui, óbvio, Volvo Cars, Polestar, de veículos elétricos, alguns não conhecem, AB Volvo, que é caminhões, ônibus e maquinários de construção, ok? Máquinas que fazem demolição, máquinas que fazem determinado tipo na área de engenharia civil, que elas são autônomas. Scania, enfim, várias outras empresas. Pré-requisito, gente, realmente, totalmente para a ciência da computação, engenharia de software e tecnologia da informação. Ele é bem restrito e ele tem algumas premissas, pré-requisitos bastante específicos aqui, como a parte de cálculo, álgebra linear, matemática discreta, estatística, etc. Gente, outro que é o 2º ano e está sendo um sucesso na nossa universidade é engenharia de veículos elétricos. Né? Não é novidade que já estão vindo aí os semi-elétricos. Tive que estudar essa parte, comecei a perceber dos carros que estão vindo aqui, que são elétricos aqui ou híbridos, as coisas funcionam ainda de forma muito, muito inicial. Então, gente, está aí uma carreira bastante promissora, tá? Qual é o tipo de carreira que você pode adquirir depois desse mestrado aqui? Engenheiro de componentes de setor automotivo, projetista de máquinas elétricas, engenheiro de teste de equipamento de componentes híbridos, engenheiro de projeto de sistema de veículos elétricos e híbridos. Tá? Oferece uma ampla coleção de tecnologias avançadas no nosso parque industrial ali pelo nosso Science Park. Tá? Então, você também vai trabalhar nos laboratórios onde vai trabalhar com manufatura de 3D, que é a impressora 3D, design de máquinas elétricas, enfim. Nós temos todos esses itens que eu estou colocando aqui, de tecnologias avançadas, estão no nosso Science Park. Então, essas empresas aqui embaixo, que são empregadoras potenciais, a Naves, Volvo, a Volvo AB, Volvo Cars, a Civita, eles têm os seus laboratórios no nosso Science Park. Tá? Uma coisa que me chama bastante atenção são disciplinas voltadas à tecnologia de bateria, gente. Esse é o principal calcanhar de Aquiles dos veículos elétricos. Então, nós temos um forte estudo nessa área para capacitar os nossos futuros engenheiros mecânicos com mestrado em veículos elétricos a ter condições de trabalhar nas principais empresas do mundo desenvolvendo tecnologia de baterias. Gente, aqui é voltado especificamente para engenheiros mecânicos. Depois nós temos a Manufacturing Engineering, tá? Estreita cooperação com a indústria, trabalhamos com métodos virtuais recentes, novos materiais, novos processos de manufatura. O foco é Operation Management, gestão de operações, maquinário de soldagem, thermal spray e robotics. Tá? Então, aborda assuntos totalmente relacionados, vamos deixar bem específico, engenharia de materiais, a parte de metalurgia, controle estatístico de processos, experimentos, manufatura 3D, engenharia de superfícies. Tá? O 2º ano pode incluir sua colocação na indústria, na Europa, na Ásia, na América do Sul, com base na sua tese. Tá? Voltada também para engenharia mecânica, mas também para engenheiros de manufatura, engenheiros industriais e engenheiros de produção. Tá? E engenheiros
de engenharia de materiais. Na Europa, a gente chama de material science. Aqui, também, um dos nossos carros-chefes em termos de pesquisa, um dos maiores propulsores em termos de pesquisa da VEST, reconhecido internacionalmente, é a parte de impressão 3D. Esta pessoa que está ali vendo ali do lado é o nosso Dean, é o nosso diretor da Escola de Engenharia, o professor Per Nilam. Então, proporciona experiência prática em diversos projetos de professores como o professor Per. Também inclui a oportunidade de concluir estágio industrial e estudar no exterior, na Europa, na Ásia, na América do Sul. E esse diploma te qualifica para trabalhar como engenheiro de materiais e manufatura, cientista ou engenheiro de qualidade, engenheiro mecânico de projetos, engenheiro de processos de manufatura 3D. Aqui tem um detalhe, devido à grande evolução de pesquisa nessa área, nós temos 5 áreas específicas aqui, parte de metalurgia, na parte de, eu não vou traduzir isso aqui, Powder Producers, equipamentos, pressurização isostática quente, softwares, e aqui são as empresas que demandam suas problemáticas para a gente, e os nossos alunos vão fazer suas dissertações ou teses de doutorado e até TCCs para os nossos alunos da Suécia, que é em sueco a graduação nisso, que envolve isso, faz as suas teses por lá. Totalmente voltado para engenharia de materiais, engenharia mecânica, engenharia química e também de manufatura e tecnologia da produção. Pessoal, Robotics and Automation, robótica e automação, programa voltado para a era de digitalização, óbvio. O foco é desenvolvimento de fábricas inteligentes, incluindo automação, robôs industriais e tecnologia de simulação. Esses são os 3 focos do curso, tá? O aluno de robótica e automação terá acesso direto, vai trabalhar praticamente mais no nosso PTC, no nosso Science Park, do que literalmente na universidade. E não é um programa simples de Smart Robots, não, tá? Então, ele aborda a internet das coisas, digital twins e inteligência artificial. O programa é de 1 ano e visa preparar você para uma carreira especialista em automação nas indústrias. E o outro programa, se você escolher por de 2 anos, te prepara para uma carreira também de pesquisa e desenvolvimento e com direito a estágio. Gente, com isso, o pré-requisito, sem sombra de dúvida, ciências da computação, voltado também para a engenharia da computação, engenheiros elétricos, engenheiros mecânicos, engenheiros de produção. Com isso, eu finalizo a nossa explicação em cima dos cursos, tá? Então, aqui, para você fazer o nosso application, a primeira parte, que é bastante complicada, onde eu posso ajudar todos, diretamente via e-mail, é na questão da documentação. Então, você exige o diploma ou certificado de ensino médio, para quem fosse de graduação, mas a gente vai querer, do mestrado, é o diploma de graduação ou licenciatura, tá? O histórico escolar, e ele tem que ser com tradução juramentada ou com tradução chancelada com fé pública da sua universidade ou da escola, tá? E o certificado de proficiência em inglês e uma carta de motivação. Então, aqui, anteriormente a gente aceitava só o TOEFL e o Cambridge, agora nós aceitamos esses testes aqui todos, tá? Está bem detalhado no nosso site. Aqui diz quais são os scores mínimos que você tem que ter em cada um deles e quais são os tipos de testes que nós exigimos, tá? Por exemplo, o TOEFL não é qualquer um, são esses 2 aqui, o IBT, tá? A carta de motivação é uma carta muito simples, que você vai dizer quem é você, o que te motivou a querer fazer o mestrado na VEST. A gente vai querer te conhecer e eu estou 100% à disposição para ajudá-los com essa carta de motivação, já fiz para vários. A candidatura já se iniciou essa semana, no dia 18. Nós vamos até o dia 15 de janeiro de 2022 e aceitamos algumas candidaturas tardias, que a gente chama de late applications, se você tiver algum problema no percurso. Vou dar um exemplo. Onde você fez o TOEFL, está demorando muito o resultado do TOEFL, e eles ainda não enviaram para a VEST, você não pode enviar diretamente para a VEST. Então, nós aceitamos os late applications nisso, mas é claro que aí eu posso intermediar
para deixar a par a universidade entre essa situação. São casos específicos. A Suécia ela é muito certinha, a gente quer um procedimento muito correto. Então, gente, o que eu peço para vocês, não podemos, não pulem direto para o Late Application, faça tudo corretamente. Muitas pessoas vão perguntar se tem bolsa e valores, né? Os programas de mestrado variam de curso para curso, porque existem laboratórios diferentes que têm investimentos maiores, outros menores. Então, eles estão na base entre 11.000 a 12.500 euros por ano, tá? E você paga no início do primeiro semestre e no início do segundo semestre, e assim por diante, tá? A taxa de aplicação da candidatura seria mais ou menos 87 euros, e não somos nós que cobramos isso. Quando você vai aplicar no sistema do governo, que é o Swedish Institute, você tem que pagar isso e incluir o comprovante de pagamento no seu application. Temos bolsas, sim, temos bolsa de estudos, só que você não recebe dinheiro e ela não é 100%. Ela cobre 25% de todo o custo desse tuition que eu comentei aí, ok? Tá? Se vocês quiserem buscar por bolsas 100%, vocês podem buscar outras instituições, como o Erasmus, etc. A gente não oferece porque isso não faz parte da VEST. E a Swedish Institute tem uma scholarship voltada só para brasileiros por esse link aqui, que depois vocês podem acessar quando vocês tiverem o meu material no e-mail de vocês. Custo de vida. O custo de vida na Suécia como um todo, dependendo do seu estilo de vida, eu coloquei assim, daquele que vai viajar para caramba e daquele cara que vai ficar economizando. Está entre 600 e 800 euros por mês, incluso tudo. Internet, incluso acomodação, comida. A gente fez uma estimativa disso, tá? As bolsas, gente, nós temos uma limitação de 50 bolsas de estudos, ok? Ela é totalmente baseada por excelência de histórico escolar e, como eu falei, cobre 25% do valor do programa escolhido. Detalhe, se você tem cidadania europeia, você não paga tuition. Vocês entenderam? Eu tenho cidadania italiana. Você não vai pagar mensalidade nenhuma, tá? E, obviamente, se você não vai pagar mensalidade, nenhum tipo de anuidade, você também não pode participar dessa bolsa, porque essa bolsa é para aqueles que pagam para a gente poder ajudá-los a concretizar o sonho de fazer um mestrado na VEST, tá? Aqui são alguns critérios para poder pleitear a bolsa, está bem claro no nosso site. Serviços inclusos, para aqueles que pagarem tuition. Quem não paga tuition, isso não está incluso. Seguro saúde de acidente, principalmente porque você vai trabalhar em laboratórios. Para todos os alunos que vão para a VEST, aí são para todos. Nós arranjamos a acomodação para vocês, mas isso é pago, vocês vão pagar depois, mas você não vai ter aquele problema de sair procurando, de lidar com o locatário, nada disso. Nós já fazemos tudo, nós temos uma empresa especializada no ramo imobiliário que faz tudo isso, tá? Você também tem direito a ser membro da União Estudantil. Nós temos um sistema de pick-up service, apenas para quem paga tuitions, onde podemos buscar nos aeroportos da região no dia da chegada, e nós temos lá os pontos, os horários e os dias que isso acontece, tá? Vocês também vão participar de um Kick-Off Week, que é uma introdução geral dos estudantes internacionais. É uma semana vocês conhecendo a universidade, a cidade, etc. Está incluso também orientação, aconselhamento de carreira, suporte e qualquer tipo de equipamento para ter acesso à internet da universidade, Wi-Fi completamente gratuito em qualquer lugar do campus, tá? E também temos suporte acadêmico para redação acadêmica, matemática e até inglês. Gente, por último, se vocês realmente ficaram interessados, gravem bem essa parte aqui, porque os deans, os diretores de cada college nosso, vai fazer uma semana explicando em detalhe cada curso desse. Tá? E aqui a gente não botou o link aqui ainda porque está sendo preparado tudo, e assim que tiver o link, eu vou mandar através do mailing da DocCity o link desse Webinar Week, ok? Gente, eu tentei ser o mais breve possível. Taxomic significa muito obrigado em sueco, e estou à disposição para a pergunta de vocês. Obrigado.